Me colocaram no jardim durante a festa de aniversário do meu filho. Entretanto, ele ficou pálido ao descobrir quem me acompanhava. YouTube Sards, https www.youtube.com/watch vis 6PUWVF4WC. Transcrição 0000. Quando a minha nora comentou que eu não devia usar o meu vestido de gala, alegando que tinha ar de peça de brechó, pensei que se tratasse só de uma observação cruel. Porém, na ocasião da celebração do aniversário do meu filho, percebi que ela tramava algo bem mais grave contra mim. 0019. Me relegaram ao quintal, afastada dos visitantes de destaque, como se eu representasse uma desonra a ser escondida. O que ignoravam era que uma figura bem importante também participava daquela reunião. E assim que essa pessoa me localizou, a situação se transformou por completo. Mas antes de prosseguir, verifique se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de que lugar está vendo este conteúdo. 0040. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Eu sou Helena, com 62 anos, e nos últimos 3 anos venho refletindo sobre o que deu errado na educação do meu filho. Não que ele seja ruim, longe disso. Rodrigo sempre se mostrou amável, dedicado ao trabalho, confiável. Mas desde o casamento com Júlia, há 2 anos, parece que se converteu em outro indivíduo. 0104. Ou quem sabe, ele sempre tenha sido desse jeito. E eu, movida pelo afeto maternal, preferi fechar os olhos. Vivo sozinha desde a morte do meu esposo Paulo. Câncer, daquele varietal que avança devagar e devora tudo aos poucos. Envedei em idade de 59 anos, justamente quando outras senhoras pensam em roteiros de lazer com os companheiros, desfrutando da pensão. 0129. Minha aposentadoria de docente da rede municipal não é nada extraordinária, mas basta para uma existência modesta na mesma residência modesta onde educamos Rodrigo. A moradia está em um bairro de trabalhadores em Porto Alegre, nessas vias onde as pessoas se conhecem por gerações. 3 cômodos compactos, jardim com árvore de jabuticaba, piso de azulejo que eu auxiliei Paulo a instalar. 0153. Nada de ostentação, mas sempre arrumado, sempre convidativo. Foi nesse espaço que realizávamos festas de aniversário, natais, fins de semana em conjunto, até a chegada de Júlia à nossa rotina. Júlia provém de uma família com posses, não uma fortuna, mas o bastante para que ela se criasse se sentindo superior aos demais. Encontrou Rodrigo quando ele já se firmara como engenheiro, com um bom salário, residindo em um condomínio elegante no bairro Nobre. 0225. Ela jamais disfarçou o desagrado pela minha residência, pelo meu estilo despretensioso, pelas minhas vestimentas de lojas acessíveis. Inicialmente, eram observações veladas. Nossa, Helena, não acha que esse sofá já merecia descanso? Ou, que aroma intenso de cozinha. Você refogou algo? Eu absorvia, sorria, esforçava-me para não interpretar como ofensa. 0249. No fim das contas, ela era a parceira que o meu filho idolatrava. Mas a situação se agravou. Ao divulgarem o noivado, Júlia insistiu que o evento seria reservado e refinado. Em resumo, poucos participantes do meu círculo, diversos do dela. Permanecia em uma mesa com parentes remotos que eu mal identificava, enquanto ela circulava entre executivos e personalidades influentes. 0315. Ainda assim, suportei. Afinal, era o momento dela. Refleti. Esqueci o assunto. O que uma genitora não suporta pelo rebento, certo? Convencemo-nos de que somos tolerantes, serenas, quando na realidade estamos meramente tolerando resquícios de consideração. Após o matrimônio, as idas à minha casa rarearam. Rodrigo inventava pretextos, excesso de tarefas, agenda lotada, deslocamentos.
03:42. Quando apareciam, Júlia exibia a expressão de quem cumpre um dever incômodo. Posicionava-se na borda do sofá, como se receasse contrair alguma afecção. Eu preparava os pratos que Rodrigo apreciava desde a infância: lasanha, bolo de cenoura, o assado de carne com batatas que ele solicitava a cada domingo. 04:05. Júlia picava superficialmente, torcia o nariz, alegava regime alimentar, por vezes nem ocultava a repulsa. Mas eu persistia na tentativa. Pois é o que as mães fazem, não é mesmo? Insistimos apesar de deveríamos ter parado faz tempo. Confiamos que o carinho prevalecerá ao cabo, que os nossos descendentes despertarão certa manhã e recordarão quem permaneceu ao lado nos momentos de solidão. 04:31. O convite para os 35 anos de Rodrigo veio via mensagem. Nem telefonema, nem aparição em pessoa. Só um texto gélido. Mãe, realizaremos uma comemoração no sábado para celebrar meu dia, às 19 horas na nossa residência. Nada excessivamente cerimonioso. Animei-me. Há meses que mal o avistava. Logo iniciei os preparativos para o mimo, cogitando o traje. 04:56. Possuo um vestido azul adquirido há cerca de 5 anos em promoção, bem elegante com detalhes bordados nos braços. Empreguei-o raramente, sempre zelando pela conservação. Adequar-se-ia idealmente. Contatei Rodrigo no dia posterior, entusiasmada. Ele respondeu com o tom acelerado habitual. Alô, mãe. Como vai? Estou um pouco atarefado aqui. 05:21. Apenas para acertar o sábado, meu rapaz. A que horas devo aparecer? Ah, mãe, chegue por volta das 19 horas. Será algo leve. Apenas uns colegas. Posso trazer algo? Preparo aquela torta de limão que você tanto gosta. Pausa ao telefone. Em seguida, o avistei a voz de Júlia vindo de longe, murmurando palavras que eu mal compreendia. Não é necessário, mãe. A gente já pediu tudo pronto. 05:49. É só chegar, combinado? Deveriam ter me avisado logo ali. A entonação dele, o desejo urgente de encerrar a ligação, o gelo na voz. Porém, eu me encontrava tão animada com o chamado que desconsiderei os indícios. No sábado, dediquei o dia inteiro aos preparativos. Lavei as madeixas, cuidei das unhas em casa mesmo. Passei o ferro no vestido azul com esmero. Coloquei o colar de pérolas que Paulo me ofereceu em nossas bodas de prata. 06:14. Encarei o reflexo no espelho e me achei elegante, digna de aparecer. Chamei um Uber para arrumar ao prédio onde moravam. Tratava-se de uma construção contemporânea, envidraçada por completo. Comportaria 24 horas e estacionamentos na garagem mais caros que o meu veículo antigo. O porteiro me reconhecia das raras visitas anteriores. Boa noite, senhora Helena. Subindo para o apartamento do Dr. Rodrigo. Exato. 06:39. É o aniversário dele hoje. Ah, entendi. Notei várias pessoas acendendo. Celebração chique, ao que parece. Meu pulso acelerava de empolgação enquanto o elevador rumava ao 10º andar. Apertei o interfone e quem atendeu foi Júlia. Ela me escaneou de cabeça aos pés e detectei algo peculiar em sua face. Não se tratava de espanto puro, mas de um gesto que escapei interpretar no momento. 07:03. Helena, falou ela sem o menor ânimo. Chegou. Olá, Júlia. Parabéns pelo aniversário do Rodrigo. Ele está por aqui. Ela não me deu passagem de imediato. Postou-se ali obstruindo a entrada, me avaliando com aqueles olhares julgadores. É essa a roupa que você escolheu? A indagação me desconcertou. Sim. 07:27. Por qual motivo? Algo de errado? Júlia soltou um suspiro exagerado. Veja bem, Helena, não pretendo ser rude, mas o evento é um tanto mais refinado do que havíamos combinado. Há figuras de peso aqui, parceiros de negócios do Rodrigo, o superior dele. Esse vestido soa bem, digamos básico. Senti as bochechas corarem. 07:56. Básico? Parece saído de um armário usado, entende? Um pouco datado.
Os convidados vão reparar. Permaneci ali na soleira, apertando a bolsinha e o pacote de presente, absorvendo cada sílaba como um golpe no ego. Não possuo outra vestimenta, Júlia. Essa é a mais fina que disponho. 0821. Ela roeu o canto da boca, simulando deliberação por uma saída. Mas eu percebia que se tratava de encenação pura. Sabe de uma coisa? Por que não se acomoda mais no Jardim dos Fundos? Montamos umas mesas ali também. É bem agradável, mais ventilado. Assim, você evita se inquietar com essas miudezas de indumentária. Ali compreendi o cerne. Não se resumia à peça de roupa, mas a mim, a minha essência, as raízes que eu carregava, a tudo o que eu incorporava e que constrangia a minha nora. 0852. Fiquei parada na entrada por instantes que se arrastaram como séculos. Júlia me fitava com uma máscara de amabilidade que mal ocultava o desdém. Às suas costas ecoavam falas, gargalhadas, tilintar de flautas com espumante. A comemoração rolava solta. O Rodrigo tem ciência de que você me está relegando ao jardim? Logrei perguntar, mesmo com a voz oscilante. Júlia encolheu os ombros. 0918. Partiu dele a sugestão. Aliás, ele julgou ser o ideal para todos. Você se sentirá mais à vontade por lá, longe da obrigação de interagir com desconhecidos. Naquele segundo, algo se partiu em meu interior, não com estardalhaço, mas como uma fissura sutil em uma louça centenária, silente, porém definitiva. Tudo certo. Escutei minha voz afirmar. 0943. Onde fica o jardim? Júlia exibiu alívio. Escancarou um pouco a porta e me conduziu pelo flanco do imóvel, zelando para não cruzar a sala central da festança. Captei vislumbres. Indivíduos impecavelmente trajados, adornos luxuosos, garçons deslizando com pratos de prata. O jardim consistia em uma zona de churrasco na sacada, atraente, mas separada do grosso da reunião. 10:11. Contava com 2 mesinhas modestas, poucas poltronas e, essencialmente, vazio. Uma idosa desconhecida ocupava uma cadeira solitária, rolando o feed no telefone. Prontinho, acomode-se. Logo enviaremos uns petiscos. Júlia anunciou, já se afastando. Júlia, invoquei. E ela se deteve. 10:33. Posso ao menos apertar o meu filho, lhe desejar felicidades? Ela vacilou, visivelmente irritada com o requerimento. Deixe eu checar se ele dispõe de tempo. Beleza? Há uma multidão ansiosa por ele. E partiu, abandonando-me ali. Ocupei uma das cadeiras, ainda agarrada ao embrulho. A senhora vizinha me dedicou um gesto compassivo. 10:59. É a primeira ocasião em que te marginam em uma celebração? Indagou ela com um esgar melancólico. Pois sou parente do associado do seu filho. Eu também não passo pelo crivo para o interior. Idade avançada demais. Traje envelhecido demais. Papo caduco demais. Ela soltou uma risada sem graça. Seja bem-vinda ao grupo das esquecidas. Ignorei como reagir. Permanecemos ali, em um mutismo incômodo. Do apartamento, irrompiam ecos de risos estridentes, trilha sonora suave, algazarra festiva. 11:32. Do lado de fora, apenas a brisa gelada noturna e o rumor longínquo dos carros. Rodrigo não apareceu. Decorreram 30 minutos. Em seguida, 60. Um moço de salão surgiu veloz com uma bandeja de aperitivos. Fiquei lá sentada, vendo as visitas se instalarem nas mesas e depois saírem sem trocarem uma palavra. A outra mulher se ergueu após um intervalo e partiu sem ao menos se despedir. 11:57. Acabei ficando isolada, totalmente sozinha na comemoração do aniversário do meu garoto. Considerei fugir dali, pedir um Uber e sumir de vista. No entanto, alguma coisa me retinha no lugar. Quem sabe a ilusão ingênua de que Rodrigo surgiria, me envolveria num abraço, explicaria que tudo não passava de um equívoco.
que ele nem imaginava onde eu me encontrava, que me havia procurado por todo o lado. O embrulho ainda repousava em meu colo. Tratava-se de uma imagem antiga, emoldurada, de Rodrigo com apenas 5 aninhos. 12:29. Aparecemos na praia, ele aninhado em meus braços, os dois sorrindo para o fotógrafo. Paulo registrara o instante. Eu a fiz restaurar. Escolhi uma borda elegante. Pensei que ele apreciaria reviver essa memória. Agora, aquilo soava ridículo. Uma mãe tola, com suas lembranças afetuosas e baratas. Estava prestes a me levantar e partir, quando uma voz soou às minhas costas. 12:53. Desculpe, essa cadeira está reservada. Virei-me e deparei com um senhor de cerca de 65 anos, fios de cabelo prateados, aparados com cuidado, trajando um paletó modesto, porém refinado. Exibia traços amáveis, olhos cor de chocolate, emoldurados por lentes com haste dourada. Não dá para ocupar. Ele se instalou com um suspiro aliviado. Que bem em escapar daquela aglomeração. Tanta conversa simultânea me provoca enxaqueca. Varreu o ambiente com o olhar. 13:20. Você também veio se refugiar aqui? Esbocei um sorriso azedo. Mais ou menos isso. Sou Carlos. Esticou a mão. Colega do pai do Rodrigo, o dono da festa. Cruzei com Paulo faz décadas. Colaboramos numa empreiteira. Meu peito acelerou. Você conviveu com Paulo, o meu esposo? Carlos me fitou com curiosidade e notou o lampejo de reconhecimento em seu rosto. 13:51. Helena. Você é a Helena? Fiz que sim, atônita. Meu Deus, faz quanto tempo? Não se recorda de mim? Nos topamos em assados da companhia, celebrações de fim de ano. Revirei as lembranças. Fazia eras. Carlos Mendes. Sou eu mesmo? Ele exibiu um sorriso autêntico e contente. Nossa, eu pretendia indagar sobre o Paulo. Como vai ele? Meu gesto se desfez. 14:20. Paulo nos deixou há 3 anos. Câncer. A euforia na face de Carlos virou espanto. Em seguida, uma melancolia intensa. Não. Eu ignorava Helena. Lamento de coração. Paulo era um sujeito fantástico. Era? Confirmei, com o aperto familiar na goela. Carlos permaneceu quieto por instantes, em deferência, antes de observar o redor mais uma vez. 14:49. Mas o que faz você aqui do lado de fora? A celebração rola lá em casa. Vacilei. Admitir a realidade seria humilhante demais, mas o ar sereno dele me inspirou confiança. Minha nora julgou que meu traje não combinava com o evento. Recomendou que eu permanecesse no jardim para evitar embaraços. Percebi o semblante de Carlos se contrair. Ela expressou algo nessa linha. 15:19. E Rodrigo sequer veio me saudar. Carlos negou com a cabeça, notoriamente aborrecido. Paulo se envergonharia do herdeiro. Aquelas frases me feriram no âmago, pois ecoavam a realidade. Paulo explodiria de raiva. Colocaria o filho em seu devido lugar imediatamente. E você? O que o traz aqui? Indaguei, desviando o foco, já que era conhecido de Paulo. 15:45. Rodrigo enviou o convite. Supus que fosse mera formalidade, por eu ter tratado com o pai dele. Apareci mais para honrar a lembrança de Paulo, mas ao entrar, notei que ele nem me identificava. Me saudou como a um desconhecido comum. Permanecemos ali, batendo papo, 2 marginalizados da reunião central. 16:11. Carlos narrou os tempos após deixar a parceria com Paulo, a companheira que também partira, os herdeiros distantes. Compartilhei meus dias como educadora, os ex-alunos que ainda trocavam mensagens, a aridez de residir na própria companhia. Era curioso como fluía a troca com ele, após tanto ser vista como um incômodo, uma presença inoportuna. Revigorava ter quem de fato escutasse. 16:36. Sabe o que mais me entristece? Revelei após um lapso. Não se trata da festa, do vestido, de me ocultarem. É constatar que meu filho se tornou alguém irreconhecível
que ele consegue tratar a mãe assim e ainda repousar em paz. Carlos concordou. A grana altera as pessoas. Ou quem sabe, só expõe o que sempre habitou nelas. 17:01. Já trocávamos ideias por quase 1 hora, quando Júlia surgiu à porta da varanda. Ela saíra para buscar alguém de lá de dentro e congelou ao avistar Carlos ao meu lado. Seu rosto se alterou num piscar. Sr. Mendes, eu o procurava. Há um parceiro de negócios aqui que, ansioso, quer discutir aquele empreendimento. 17:21. Carlos a encarou com cortesia, sem urgência. Estou em conversa com Helena. Pode aguardar. Júlia pareceu deveras constrangida. Ah, sim, entendo. Mas o Dr. Ferreira vai embora e insiste em... Em breve eu vou. Carlos cortou, retornando o foco para mim. 17:43. Júlia demorou ali por uns segundos, obviamente incerta sobre o próximo passo. Por fim, murmurou algo como: tudo bem. E retornou para dentro. Entrei na casa e lancei um olhar curioso para Carlos. Que tipo de projeto seria esse? Ele exibiu um sorriso sutil. Ora, eu aplico recursos em certas oportunidades. Após deixar a engenharia para trás na aposentadoria, me tornei um investidor anjo. Auxilio firmas pequenas a se expandirem. Investidor anjo, ecoei, sem dominar bem esses conceitos. 18:15. Significa que uma pessoa com recursos financeiros injeta capital em empreendimentos com potencial, tipicamente startups ou companhias emergentes. Tenho tido êxito nisso. Vários dos meus aportes se valorizaram consideravelmente. Evitei indagar mais por cortesia, mas captei que Carlos devia possuir uma fortuna, o que realçava ainda mais a importância dele permanecer ali fora, batendo papo comigo, em lugar de se misturar aos figurões no interior. 18:39. Não fique por aqui, só devido a mim, comentei. Se há quem deseje trocar ideias com você, Helena, eu já tenho 66 anos e patrimônio para sustentar 3 existências. Sabe o que me falta? Um diálogo autêntico com quem não busca nada em troca. Essa troca vale bem mais do que qualquer encontro corporativo. Senti um ardor nos olhos. 19:03. Há quanto tempo alguém me fazia sentir tão apreciada desse modo? Prosseguimos conversando por mais um tempo, até Carlos checar o horário. Veja só, essa recepção me esgotou. Que tal abandonarmos o local? Há uma cafeteria ali perto, que funciona até altas horas. Podemos saborear um café de qualidade e papear sem interrupções. 19:26. Ponderei um instante. Partir significaria aceitar a rendição. Seria validar que eu de fato não cabia naquele ambiente. Vem comigo, Carlos pressionou, erguendo-se e estendendo a mão. Seu filho nem notaria sua falta de tão absorto. E, francamente, após o que fizeram com você, eles não merecem tê-la por perto. 19:50. Ele tinha razão. Peguei a bolsa, o embrulho que Rodrigo jamais reclamaria, e me pus de pé. Ao atravessarmos o salão, certos participantes nos fitaram. Notei Júlia em meio a um círculo, o rosto dela se contorcendo em alarme ao me avistar saindo ao lado de Carlos. Ela se desculpou depressa e se aproximou. 20:15. Helena, você vai embora tão cedo? Nem cortamos o bolo ainda. Não me sinto lá muito bem, inventei. Melhor eu partir. Mas ela dirigiu o olhar a Carlos, visivelmente ansiosa para não criar uma imagem negativa. Senhor Mendes, o senhor também se retira? Estou levando Helena, respondeu ele de forma direta. Transmita meus votos ao festejado. Aguarde. Vou buscar Rodrigo para que ele se despeça da mãe, ao menos. 20:43. Pela primeira vez naquela noite, avistei meu filho. Ele surgiu da cozinha, com uma taça de vinho na mão, gargalhando por causa de alguma piada. Ao deparar com a situação, o riso se petrificou em sua face. Mãe, você está de saída? Sim, filho. Vim desejar feliz aniversário,
Mas você andava atarefado. Rodrigo alternou o olhar entre mim e Carlos, assimilando o ocorrido. Senhor Mendes, agradeço sua presença. Lamento não termos conversado mais. 21:14. A correria foi intensa. Não há mal algum, rebateu Carlos com tom gélido. Seu pai se orgulharia de você. O sarcasmo em sua entonação foi evidente. Vi Rodrigo engasgar. Mãe, não precisa sair. Fique um pouco mais. Para quê? Para me esconder no jardim. As frases escaparam sem que eu as contivesse. Vi-o ruborizar. 21:39. Foi unicamente porque Júlia pensou que você se sentiria melhor assim. Não atribua a culpa à sua mulher, Rodrigo. Intervim. Júlia confessou que a sugestão veio de você. Um silêncio pesado. Os convidados ao redor agora nos observavam. Rodrigo aparentava desejar sumir da face da terra. Feliz aniversário, meu filho. Falei, estendendo o pacote. 22:04. Tomara que curta a celebração. E me afastei. Carlos me seguiu, sólido e guardião. Ouvi Júlia esforçando-se para reiniciar o bate-papo interno, com risadas forçadas demais, na tentativa de dissipar o desconforto do episódio. No elevador, por fim, permiti que as lágrimas escorressem. Carlos permaneceu calado, só apoiando a mão em meu ombro de modo consolador. Me perdoe, sussurrei. 22:33. Isso é patético, não é? Ele comentou. Ter o coração ferido pelo filho próprio jamais é patético. A cafeteria situava-se em um quarteirão sereno, com cadeiras na rua e uma atmosfera amena. Solicitamos café e uma fatia de bolo para partilharmos. A noite soprava gelada, mas contavam com radiadores ao ar livre e cobertores à disposição. 22:57. Você deve me achar uma figura lamentável nisso tudo, disse eu, remexendo a bebida. Nada disso. Vejo sua nora como excessivamente dura e seu filho como bastante medroso. A sinceridade dele me pegou de surpresa. Não se exprima assim sobre ele. Por qual motivo? É a realidade. Ele te relegou a um canto na própria comemoração, Helena. Permitiu que a esposa te rebaixasse. Não é assim que se honra a mãe. Ele mudou desde o casamento. Não, Carlos contrapôs. 23:25. Ele só está revelando quem pretendia ser desde sempre. Júlia meramente autorizou que ele se mostrasse. Aquilo magoou porque era lógico. Em quantas ocasiões Rodrigo se posicionara a meu favor quando Júlia me desrespeitava? Quantas defesas ele fizera? Nenhuma. Ele optava pelo mutismo, envergonhado, aguardando a tormenta passar. Paulo não o educou para isso, murmurei. Não o fez. 23:51. Porém, por vezes os filhos optam por trilhas que não foram transmitidas. Carlos deu um sorvo do café. Minha filha também se casou com um sujeito abastado. Trocou de cidade e quase não troca uma palavra comigo. Tem sempre uma razão esfarrapada para evitar me ver. Mas quando o dinheiro aperta, o pai idoso vira útil. Você contribui? Já ajudei demais. Agora recuso. 24:18. Descobri que, ao livrar alguém o tempo todo das repercussões, essa pessoa jamais evolui. Permanecemos batendo papo até o café anunciar o encerramento. Carlos teimou em me transportar de automóvel até em casa. Ao chegarmos na minha via, ele observou a residência, com um ar saudoso. É por aqui. Paulo me chamou para um assado nesta casa certa vez. Passaram-se mais de 2 décadas. O imóvel segue idêntico. Não logrei me mudar. Há tantas lembranças neste lugar. Lembranças felizes valem ouro, ele comentou. 24:45. Não permita que outrem te critique por guardá-las. Expressei gratidão pela velada, pelo apoio fraterno, pela presença surpreendente. Carlos registrou meu número e jurou entrar em contato. Não desapareça, Helena. Curti te rever. Adentrei o lar e, enfim, soltei o choro autêntico. 25:11. Não pela celebração,
nem pelo traje, mas por educar um filho que me dispensava tal conduta. Por ter perdido não apenas o companheiro, mas também o rapaz que eu supunha conhecer. Nos dias que se seguiram, Rodrigo não telefonou, nem enviou recado. Nada. Parecia que aquela ocasião nunca ocorrera. Ou pior, que havia transcorrido tal qual ele arquitetara. 25:31. E agora, tudo fluía bem no seu pequeno universo. Quem telefonou foi Carlos, logo no dia posterior, apenas para verificar se eu me encontrava bem. Em seguida, no dia seguinte, propondo um repasto. Vacilei, mas terminei concordando. Nada mais restava a arriscar. Dirigimo-nos a um bistrô italiano no coração da urbe, daqueles tradicionais, com mantos quadriculados e aroma de molho de tomate artesanal. 25:57. Nada chique, porém reconfortante. Carlos optou por lasanha e insistiu que eu provasse o vinho local. Eu não sou de beber, alertei. Uma taça não faz mal a ninguém. Ademais, você merece um agrado após tanto sofrimento. Disputamos conversas sobre variados temas, sobre Paulo, sobre os períodos em que Carlos colaborou com ele, sobre como era o cotidiano antigamente. 26:20. Ele narrou episódios desconhecidos para mim, instantes triviais do meu esposo no emprego que me provocaram riso e lágrimas simultâneas. Paulo te idolatrava, Carlos afirmou. Passava o dia elogiando a consorte Helena, ora isso, ora aquilo. Os colegas provocavam, mas ele ignorava. Era um sujeito íntegro, sussurrei. De quando em vez, reflito no que ele opinaria sobre os eventos atuais. 26:47. Ele te aconselharia a rejeitar qualquer desdém, inclusive do filho. Após o banquete, Carlos propôs um passeio pelo jardim vizinho. O sol, tímido, mas ameno. O gênero de entardecer outonal que clama por um agasalho fino e pouco mais. Posso te indagar algo íntimo? Ele indagou após algum instante. 27:10. Pode. Por que você tolera a forma como seu filho a trata? Quer dizer, refleti na réplica, porque ele é meu descendente, porque sempre creio que o afeto materno é sem condições. Afeto pode ser absoluto, estima não. Eu compreendo, mas é árduo. A gente teme romper tudo e terminá-la inteiramente isolada. 27:37. Carlos interrompeu o passo e fitou-me. Helena, você já se acha isolada. A distinção reside em que ainda se engana supondo ter companhia. Tal declaração me silenciou, pois era fato, uma verdade cruamente real. Quando minha companheira faleceu, prosseguiu Carlos, eu me apeguei aos herdeiros. Supus que eles supririam o buraco, mas não supriram. 28:01. Cada qual seguiu seu rumo, e eu permaneci solitário. Demorei a captar que isolamento não se mede pelo número de gente próxima, mas pelo quanto se importam de veras. E qual o jeito de enfrentar isso? Aprendi a apreciar minha própria presença. Construí laços inéditos, busquei sentido em outras atividades. 28:24. Ele esboçou um sorriso e, por vezes, quando menos se imagina, surge alguém do pretérito e compreende-se que o porvir pode alterar. Senti o pulso cardíaco disparar. Seria ele? Estaria sugerindo algo? Estou envelhecida para tal. Gracejei, buscando dissipar o foco. Para que tipo de coisa? Você entende? Reinícios, amizades frescas, novas, seja lá o que for. Carlos soltou uma gargalhada sincera. Helena, você tem 62 primaveras, não 92. 28:56. E ainda que tivesse 92, jamais é tardio para incluir gente valiosa na existência. Prosseguimos o trajeto. Notei que sorria. Algo inédito em semanas, quiçá meses. Quando foi a derradeira ocasião em que me senti tão desanuviada, apesar de tudo. Obrigada, declarei. 29:20. Por qual motivo? Por me recordar que ainda subsisto, que não sou mera genitora de Rodrigo ou viúva de Paulo, que sou Helena também. Ele comprimiu minha mão com suavidade.
A Helena que venho desvendando é uma senhora formidável. Torço para que ela o perceba em breve. Naquela noite no lar, refleti sobre o todo, a recepção, Carlos, Rodrigo, todas as decisões que me conduziram ali. Apanhei o aparelho e divisei 3 bilhetes de Júlia. 29h48. Helena, urge discutirmos o ocorrido. Você partiu prematuramente da comemoração. Os convidados murmuraram. Me contate. Quando consegui, vi que havia várias mensagens acumuladas. Desprezei todas elas. Não tinha paciência para desculpas inventadas ou explicações sem sentido, mas notei uma de Rodrigo, enviada fazia pouco tempo. Mãe, precisamos bater um papo. 30h11. Pode vir aqui amanhã. Fiquei encarando aquela frase por um bom tempo. Uma parte de mim ansiava por fugir dali. Queria confiar que o meu filho enfim havia reconhecido o equívoco. Porém, outra parte, que começava a se despertar após anos inativa, percebia que era só mais uma repetição do de sempre. 30h31. Mandei uma resposta curta. Amanhã não dá. Estou cheia. Não era nem um pouco falso. Carlos me chamara para visitar uma iniciativa social que ele patrocinava, uma biblioteca popular para kids de baixa renda. Comentou que o meu passado como educadora poderia ajudar bastante. Rodrigo rebateu logo em seguida. Ocupada com o quê? Aquele jeito dele. 30h58. Como se o mundo tivesse que girar ao redor da agenda dele. Como se eu não merecesse ter planos meus. Tenho um compromisso, retruquei, e desliguei o aparelho. No dia seguinte, caprichou na produção. Nada do vestido azul da comemoração. Aquele eu enterrei no armário. Quem sabe para sempre esquecido. 31h21. Optei por uma calça jeans confortável e uma blusa cor-de-rosa suave, que Paulo elogiava por destacar as minhas feições. Carlos chegou no horário certo, às 10h. Dirigimos até um bairro periférico na Zona Norte, onde uma paróquia gerenciava uma bibliotecazinha modesta. Pirralhos corriam pelos cantos, vindos de lares sem grana para livros. Eu cubro boa parte dos volumes e dos reparos, contou Carlos. 31h46. Mas precisamos de quem pegue no pé da pedagogia para arrumar o estoque direito. Quem sabe criar brincadeiras com os pequenos. Varri o olhar pelo lugar. Prateleiras bagunçadas, pilhas aleatórias de obras, várias estragadas pelo manuseio ruim. Mas o lugar pulsava com possibilidades. Um monte delas. Você está me propondo um voluntariado? Indaguei. Estou propondo uma razão de ser. 32h13. Ele ajustou. Se você topar, claro. Passei os dedos pelas capas, revivendo a sensação familiar. Há quanto tempo eu vivia para isso? Montando bibliotecas em escolas, motivando alunos à leitura, desbravando horizontes pelas palavras. Quando eu entro nessa? Perguntei. O sorriso dele bastou como confirmação. O dia todo fiquei lá, listando títulos. 32h39. Separando os que clamavam por concerto, trocando ideia com as colaboradoras que seguravam o lugar de pé. Cansava, sim, mas eu me sentia mais vibrante do que há meses. Quando Carlos me levou de volta no fim da tarde, Rodrigo esperava na entrada. Meu garoto se ergueu ao nos avistar. Lançou um olhar para Carlos que eu não soube interpretar. 33h03. Inveja. Talvez suspeita. Mãe, você ignorou meus recados. Já falei que estou enrolada. Respondi, vasculhando a bolsa atrás das chaves. Enrolada com ele. Rodrigo fitou Carlos com uma cara quase agressiva. Rodrigo, né? Carlos saudou com um gesto de cabeça. Vim só deixar a Helena em segurança. 33h28. Ela topou um mutirão voluntário o dia inteiro. Um mutirão? Rodrigo ecoou, como se as palavras soassem absurdas. Mãe, você nem me avisou que estava metida em voluntariado. Você não indagou, retruquei destrancando a porta. Entra. Vamos resolver isso lá dentro. Carlos se afastou com educação. Te ligo amanhã, Helena,
Rodrigo e eu cruzamos o limiar em mutismo. 33:54. Ofereci um cafezinho, mais por costume do que desejo, mas ele declinou. Mãe, a respeito da festa. Nada de festa agora, interrompi, mas eu tenho que esclarecer. Esclarecer o quê, Rodrigo? Que você e a Júlia me relegaram para os convidados por causa do vestido modesto, que você nem se atreveu a me saudar no seu próprio nível. Ele ficou lívido. Não rolou exatamente desse jeito. 34:21. E como foi, então? Rodrigo circulou pela sala, visivelmente inquieto. A Júlia achou que você ficaria melhor no jardim, que no salão ia ter multidão estranha, barulheira demais. E você engoliu isso? Ou preferiu porque te convém? Calado. Mãe, me perdoa, tá bom? Eu devia ter te achado na hora da balada, mas estava uma loucura. Todo mundo querendo papo comigo. 34:57. Pessoal mais relevante que a própria mãe, é? Fala aí, filho, me conta. Ajuda a compreender como eu gerei um cara que vê a mãe como peso morto. Notei os olhos úmidos dele, mas segurei a barra. Já tinha vertido rios por causa disso. Eu não te encaro como peso, sussurrou ele. As atitudes gritam o contrário. Rodrigo desabou no sofá, o mesmo que Júlia taxara de antiquado. 35:23. Eu sei que a Júlia pode ser complicada por vezes, mas ela é de outra linhagem, tem critérios distintos. E você aprova esses critérios? Não é aprovar, é captar que cada um arrasta um background. Então você capta que ela me vê como uma desonra? Ela jamais falou isso. Não faz falta falar, filho. Transparece nos gestos, nas alusões, nas dicas para se esconder. 35:54. Não sou idiota. Rodrigo esfregou o rosto com as mãos, um gesto que eu conhecia bem do jeito que o pai dele fazia quando se sentia encurralado. Mãe, eu tô lutando para fazer esse casamento dar certo. É complicado satisfazer a todos. Não tô pedindo satisfação. Tô pedindo consideração. Eu te considero. Consideração vai além de só falar, Rodrigo. É atitude. É decisão. 36:20. Eu me acomodei na cadeira de frente a ele. O seu pai jamais teria permitido que me tratassem assim. Nem a mulher dele, nem qualquer outra pessoa. Meu pai veio de uma época diferente. Não jogue a culpa na época. Seu pai tinha integridade, distinguia o bem do mal. Rodrigo se calou, fixando os olhos nas próprias mãos. 36:44. Eu prossegui porque tinha que desabafar. Precisava soltar tudo aquilo que me sufocava há anos. Sabe o que mais doeu naquela recepção? Não foi o traje, nem o jardim. Foi dar conta de que você está pronto para me oferecer em sacrifício para preservar a harmonia com a sua mulher. Que eu sou algo que se joga fora na sua existência. 37:11. Você não é algo descartável. Então, por que age como se eu fosse? Ele não soube o que dizer. Permanecemos num mutismo opressivo, daqueles que falam volumes sem precisar de voz. O que você espera que eu faça? Rodrigo indagou por fim. Quero que você escolha que homem pretende ser. Se vai seguir os passos do seu pai ou virar alguém que eu mal identifico. Isso não é correto. Flá 37:34. Você me está equiparando a um falecido. As palavras me feriram como um golpe. Seu pai pode ter partido, mas os princípios dele não precisam ir junto, a menos que você opte por sepultá-los também. Rodrigo se ergueu, visivelmente contrariado. Eu vim para pedir perdão, e você me agride. Perdão sem alteração não vale de nada, retruquei, conservando a serenidade. 37:59. Quantas vezes a Júlia te obrigou a se desculpar por ela? Quantas vezes você falou, desculpa, mãe, e prosseguiu no mesmo padrão? Ele ia abrir a boca para rebater, mas o telefone vibrou. Júlia, sem surpresa. Alô? Sim, tô na residência da minha mãe. Não, não demora. Pausa. Tudo bem, já saio. Desligou e me encarou. Preciso partir. A Júlia me necessita. 38:26.
É claro que necessita, resmunguei baixinho. Vai, Rodrigo, mãe. Não quero te impedir. Ele parou na soleira. A gente acerta isso? Acerta? Indaguei. Ou vai só aguardar até eu deixar pra lá, como de costume? Sem palavra, ele se foi e logo escutei o motor do carro se afastando. Fiquei ali, na sala deserta, carregando todo aquele fardo. 38:56. Uma fração de mim ansiava por segui-lo, por absolver, por retomar a simulação de que tudo fluía bem. Porém, outra fração, essa que brotava forte no meu interior, entendia que não daria mais para isso. Meu telefone apitou. Carlos, tá tudo certo por aí? Vi o seu garoto saindo com expressão carrancuda. Tivemos um papo tenso. Quer que eu te faça companhia? Trago umas empadas. Sorri, mesmo com o pesar. 39:22. Empadas salvam o dia? Não salvam, mas aliviam. 30 minutos adiante, Carlos já estava na minha cozinha, desempacotando as empadas fumegantes. Arrumei num prato, preparei chá e nos instalamos à mesa. Quer desabafar? Ele propôs. Relatei o ocorrido. O diálogo com Rodrigo, os pedidos de desculpa ocos, a chamada de Júlia bem no meio. Carlos escutava paciente, só balançando a cabeça de vez em quando. 39:52. Você agiu bem, ele afirmou ao cabo. Não dá para seguir pegando farelos. Mas e se eu o perder completamente? Helena me encara. Aguardei. Você já o perdeu. O filho que você lembrava não mais existe. Resta optar se vai dedicar os dias que faltam lamentando pelo que ele foi, ou se vai trilhar o seu caminho. É assim tão direto? Não é direto, mas é essencial. 40:21. Devoramos a refeição num quietude acolhedora. Carlos compartilhou sobre os seus descendentes, sobre o tempo que levou para digerir, que eles não seriam como imaginava. No fundo, nos vinculamos a uma visão que forjamos, do herdeiro ideal, da família em paz. E quando o real não se alinha, a dor vem, mas o erro não está no real, e sim na espera. 40:45. Você tá me dizendo para abandonar o meu filho? Tô dizendo para largar a fantasia. O Rodrigo é o que optou por ser. Você não altera isso, só decide a reação. Refleti nisso enquanto ele limpava a louça, insistindo apesar da minha recusa. Estaria eu mesmo grudada numa fantasia? No garoto que Rodrigo representava, não no adulto em que se tornou? E quanto ao serviço voluntário, Carlos comentou, enxugando as mãos. Lembrei de uma ideia. Que tal montarmos um clube de leitura contínuo? Você seleciona as obras, planeja as ações, e eu cubro todos os custos necessários. Isso soa fantástico. Combinado. Na próxima semana, iniciamos o planejamento. Ele partiu logo em seguida, mas antes me envolveu num abraço demorado. Você não tá isolada, Helena. Tomara que entenda isso. Ao trancar a porta, uma esperança inusitada me invadiu. Sim, o laço com Rodrigo jazia em ruínas. 41:53. Sim, a Nora me detestava. Sim, eu fora envergonhada na celebração, mas também reencontrara Carlos. Descobrira um sentido, começara a me estimar. Talvez, se era isso que Paulo procurava me mostrar durante todos aqueles anos, que o meu valor não se baseava no tratamento que eu recebia dos outros. 42:14. Mas sim, no modo como eu me tratava a mim mesma. Naquela ocasião, destinei-me ao guarda-roupa e retirei o vestido azul. Contemplei-o por um bom tempo. Júlia acertara em um aspecto. Ele estava desgastado, defasado, porém não por ser de baixo custo. Estava antigo, porque simbolizava uma fase de mim que já não vigorava. A Helena submissa, que tolerava tudo, que se satisfazia com restos, que temia gerar desconforto. 42:41. Plaquei o vestido com delicadeza e o guardei em uma bolsa para doações. Ao lado dele, incluí outras vestimentas que jaziam esquecidas, itens que mantinha sem motivo aparente. Chegara o momento de liberar espaço para trajes inéditos, vivências frescas, uma Helena renovada.
Na manhã seguinte, levantei-me ao raiar do dia e dirigi-me a uma loja de roupas usadas elegante, recomendada por uma conhecida, 4308. Não pretendia esbanjar, mas buscava itens atraentes que elevassem meu ânimo. Testei diversos vestidos, tops e pantalonas. A atendente, uma mulher amável por nome Marisa, auxiliou na seleção. Esse tom verde cai perfeitamente em você, comentou ela, ajustando uma peça. Midi. Destaca o brilho dos seus olhos. Adquiri aquela e mais 2 outras. 4331. Despesitei além do habitual, mas uma sensação de bem-estar me invadiu. Parecia que pela primeira vez em longo período estava a depositar recursos em mim própria. Ao retornar para casa, Júlia me aguardava na entrada externa, como de costume. Helena, dá pra gente bater um papo sobre aquilo? O que, Júlia? Ela fitou as bolsas que eu carregava. Saiu para comprar coisas? Saí sim. Ótimo, né? Percebeu como é revigorante se mimar um tantinho? Desconsiderei a observação com um gesto e girei a maçaneta. Vem cá. 4402. Júlia adentrou, examinando o ambiente com sua costumeira expressão julgadora. Acomodou-se na ponta do sofá, tal qual fazia habitualmente. Escuta, apareci aqui porque o Rodrigo tá bem aborrecido com essa confusão toda. Ele comentou que você foi bem rigorosa com ele ontem. Fui mesmo? Foi, sim. Ele só queria se redimir e você partiu pro ataque. Deixei as bolsas de lado e a encarei diretamente. 4427. Júlia, chega de encenação. Você não simpatiza comigo. Pensa que eu envergonho a família? Tudo certo. Você pode ter sua opinião. Eu jamais afirmei tal coisa. Não é preciso verbalizar. Transparece em cada gesto, cada frase, cada indicação. E olha só. Eu me esgotei. Ela pestanejou, atônita. De certo, aguardava minhas desculpas, como ocorria de praxe. 4452. Esgotei-me de buscar sua aprovação, de me moldar às suas exigências, de me rebaixar para que você se sinta superior. Helena, creio que você está exagerando. Não é exagero, é franqueza. Pela primeira vez em 2 anos, expresso o que de fato sinto. Júlia se recompôs em instantes. 4518. Veja bem, admito que por vezes sou um pouco criteriosa, mas é apenas porque desejo o melhor para o Rodrigo. E você supõe que eu não almejo o mesmo? Suponho que deseje à sua maneira, mas o Rodrigo requer uma parceira que compreenda o universo dele atual, os negócios, os parceiros, as demandas. E eu não caberia nesse contexto. Não é bem assim. É precisamente isso. Interrompi. 4542. E mais, você tem razão. Eu não caibo, nem desejo caber. Recuso-me a alterar minha essência para contentar executivos e frequentadores de alta sociedade. Júlia me observou como se eu houvesse mutado em algo irreconhecível. Evidente que tal resposta a pegara de surpresa. Helena, você está indo ao extremo. 4605. Extremo é aguentar 2 anos de humilhações explícitas e persistir sorrindo. Extremo é ocultar a mãe do noivo em uma celebração. Isso que é extremo. Ela debateu-se em silêncio, remexendo ideias. O Rodrigo vai se entristecer bastante se você mantiver essa atitude. Então que se entristeça. Não cabe a mim regular as emoções dele. Você é a genitora. 4630. Precisamente. Sou mãe. Não, estepeira. Júlia ergueu-se, o controle enfim se desfazendo. Sabe qual é o seu defeito, Helena? Você se recusa a admitir que seu filho amadureceu, que ele possui uma existência independente, uma consorte, deveres. Deseja que ele permaneça o menino que necessitava de você? Meu defeito, retruquei com serenidade. 4655. Foi tardar tanto para compreender que vocês 2 não valem o meu esforço. Como se atreve? Como me atrevo, Júlia? Você me rebaixou desde o instante em que soube de Rodrigo. Criticou minha residência, minhas vestes, meu tom de voz. Me dissimulou na própria festa do meu filho
E ainda ousa vir me ministrar sermões? Ela corava agora, a fachada de polidez inteiramente desmoronada. Você quer saber a verdade? O Rodrigo se envergonha de você. 47:31. Ele cala por compaixão, mas sempre que você surge, ele se tensiona, ansioso pelo que dirá ou fará. Essas palavras teriam me pulverizado. Semanas atrás, teriam me pulverizado, mas agora, após tudo, só despertaram compaixão. Compaixão pelo meu filho, que optou por uma parceira dessas. 47:55. Compaixão por ela, que precisava rebaixar alheios para se achar relevante. Se é desse modo que ele se sente, então é preferível nos distanciarmos de vez, repliquei. Ninguém deve conviver com quem lhe causa constrangimento. Júlia entendeu que havia exagerado demais. Escuta, não foi minha intenção afirmar isso. Tudo certo. Ao menos agora as coisas estão definidas para cada lado. 48:20. Rodrigo vai se enfurecer comigo, pois não lhe conte nada. Ou revele. Não importa. Eu escancarei a porta. Acho que você deve partir. Ela se retirou batendo os pés, resmungando baixinho a respeito de ingratidão. Assim que o automóvel dela desapareceu na rua, fechei a entrada e me encostei ali, estremecendo. Não de melancolia, mas de puro alívio. 48:46. Enfim, eu havia despejado tudo o que me sufocava por dentro. Enfim, eu me posicionara em defesa própria. Meu telefone vibrou. Carlos, como vai? Vi Júlia deixando sua casa. Ela aparentava uma bomba relógio a ponto de detonar. Soltei uma gargalhada. Está me espionando? Vim até aqui para te propor um almoço e notei o veículo dela. Julguei prudente aguardar. Pode entrar. 49:12. Estou precisando de uma presença animada para dissipar essa atmosfera densa no ar. Pouco tempo depois, Carlos se acomodava na minha sala de estar, escutando o resumo da discussão com Júlia. Ela afirmou que Rodrigo sente vergonha de você, repetiu ele, atônito, e emendou. E qual foi sua reação? Refleti um instante antes de contestar. Liberada. 49:35. Pela primeira vez, experimentei a sensação de que não era mais obrigatório insistir. Não era mais preciso demonstrar algo. Carlos exibiu um sorriso. Sinto orgulho por você. Eu ainda não me sinto assim, mas estou me aproximando disso. Ele segurou minha mão. Helena, eu tenho uma sugestão para ti. Que sugestão? Na próxima semana, pretendo ir ao interior para visitar outros programas sociais que eu patrocino. 501001. Serão cerca de 3 dias. Gostaria que me acompanhasse. Meu impulso inicial foi recusar. Era precipitado, arriscado em demasia, mas logo raciocinei. E se eu aceitar? O que me retinha neste lugar? Um filho envergonhado da minha existência? Uma nora que me detestava? 3 dias. Repeti para mim mesma. 3 dias. Descomplicados, porém aconchegantes. Vamos percorrer bibliotecas, colégios, associações locais, interagir com indivíduos que realmente estão mudando as coisas. 50:34. Eu nunca saí em jornada solo, ao lado de um homem que não fosse o meu esposo, e eu não chamei nenhuma senhora para uma escapada desde a partida da minha companheira. Creio que dá para desafiar certas tradições em dupla. Contemplei aquele sujeito que surgira na minha trajetória no instante ideal, que me respeitava, que me fazia me sentir apreciada, que demonstrava que existia existência para além do fardo de mãe abatida. 58. Combinado? Eu topo. O sorriso dele clareou todo o semblante. De verdade? De verdade, só que com uma exigência. Aposentos individuais. Ele soltou uma risada. Helena, eu já tenho 66 anos. Não, 26. Evidente que aposentos à parte. Dediquei o restante da tarde a organizar a excursão. 51:24. Carlos exibiu imagens dos destinos que exploraríamos. Narrou sobre as figuras que encontraríamos. Eu me via como uma moça jovem,
arquitetando sua estreia em aventuras. Ao se despedir, disquei para minha companheira Teresa, que também se aposentara como educadora. T. Necessito de uma orientação. Desembuche. Relatei o ocorrido. A celebração, Carlos, o atrito com Júlia, o chamado para a saída. Teresa absorveu tudo calada. E agora? Indaguei ao concluir. 51:50. Você crê que eu enlouqueci? Penso que você está recuperando a lucidez, ela rebateu. Por fim. Mas partir com um homem que eu maltrato? Helena, você frequenta o Carlos faz 20 anos. Só não compartilhava o dia a dia com ele. E, pelo seu depoimento, ele se mostrou mais próximo que sua própria prole. Ela acertava em cheio. 52:12. Num piscar de olhos, Carlos me oferecera suporte superior ao que Rodrigo concedera em décadas. Você supõe que Paulo se irritaria? Indaguei, com voz baixa. Teresa pausou antes de replicar. Sabe minha visão? Acredito que Paulo se alegraria ao vê-la experimentando a vida. Ele não desejaria que você permanecesse isolada pelo resto dos tempos, choramingando. 52:37. Naquela madrugada, Paulo invadiu meus sonhos pela primeira vez em meses. Na visão, estávamos no jardim de nossa moradia, ele zelando pela jabuticabeira. Está se saindo bem? Indagou sem me fitar. Acho que sim. Sinto como se o estivesse traindo. Ele gargalhou. Traindo? Como em prosperar, em se alegrar. Helena, eu parti. Você permaneceu. Desfrute da sua jornada. E Rodrigo? Paulo por fim me encarou. 53/03. Nosso herdeiro optou por seus rumos. Você não pode se moldar a ele eternamente. Já contribuiu o suficiente. Agora chegou sua vez. Despertei com as faces úmidas, porém com uma tranquilidade inusitada. Parecia que Paulo me liberava. Liberação para prosseguir, para existir, para quem sabe reacender o afeto. Os dias vindouros se voltaram para os arranjos. 53:30. Adquiri vestes frescas, montei uma bagagem modesta, informei Teresa de minha ausência temporária. Rodrigo telefonou uma vez, mas ignorei. Ele enviou bilhete. Mãe, Júlia relatou suas palavras a ela. Precisamos dialogar. Retorqui só isso. Ao retornar da saída, conversamos. Que saída? Vou ausentar-me por uns dias. Depois discutimos. Não forneci mais pormenores. 53:57. Eu não devia explicações. Na antevéspera da partida, Carlos apareceu para ajustar os detalhes finais. Trouxe um ramalhete de flores douradas para animar o lar na sua ausência. Acomodei as flores em um recipiente, encantada com o vigor que elas traziam à dependência. Agradeço por cada gesto. Ainda não realizei N. 54:22. Ele chegou mais perto e deu um beijo suave na minha testa. Helena, você sempre carregou um valor imenso consigo. Apenas andava rodeada por pessoas que não conseguiam ver isso direito. Aquela noite, quase não prestei os olhos de tanta expectativa. Não se tratava de receio, mas de uma animação pura. Pela primeira vez depois de tantos anos, eu me lançava em algo que era inteiramente meu. Sem remoer sobre Rodrigo, sem me inquietar com julgamentos externos. 54:45. Eu agia por desejo próprio, e isso trazia uma sensação de liberdade total. Carlos passou para me pegar às 7 da manhã. O sol mal despontava, pintando o horizonte em tons de rosa e laranja. Guardei minha bagagem leve no bagageiro do veículo dele e me acomodei no banco, com um misto de ansiedade e alegria. Preparada para essa jornada? Indagou ele, com um sorriso largo. Sim, vamos rumo ao interior do estado pela rodovia. 55:13. O cenário se transformava à medida que saíamos da urbe. Edifícios se rendiam a residências, estas a áreas rurais. E logo campos se estendiam em plantações vastas. Carlos ativou uma seleção de canções clássicas, do tipo que Paulo apreciava tanto. Lembra dessa aqui? Questionou quando uma faixa dos anos 80 começou a soar. Sim. Paulo dedilhava no violão de vez em quando.
55:37. Permanecemos quietos por instantes, só escutando. Não era um mutismo incômodo, mas sim o silêncio confortável de quem se sente bem na companhia um do outro. Posso te perguntar algo? Disse Carlos após um intervalo. Pode. Você continua amando o Paulo? A indagação me desconcertou. Vou sempre amar. Ele foi meu companheiro por mais de 30 anos. 56:02. Não era bem isso que eu quis dizer? Você ainda nutre paixão por ele? Refleti com atenção. Não. Creio que não mais. Amo as lembranças dele. Valorizo o que compartilhamos, mas não fico atada a isso. Se era isso o que você queria confirmar. Carlos confirmou com a cabeça, aparentando contentamento com a réplica. E você? Ainda ama sua esposa? Retrucou-me eu. Também vou amar para sempre, mas descobri que o coração acomoda múltiplos afetos. 56:33. Não é preciso extinguir um para abrir espaço ao próximo. Alcançamos a primeira paragem ao redor do meio-dia. Tratava-se de um lugarejo modesto, onde todos se conhecem pelo nome. A biblioteca local ocupava uma mansão antiga revitalizada, com muros pintados em cores vivas e um jardim repleto de plantas floridas. Uma senhora na faixa dos 50 nos saudou com um abraço forte. Carlos, que falta você faz por aqui? 56:57. E essa deve ser a renomada Helena? Virei-me para Carlos, atônita. Renomada. Ele enrubesceu um pouco. Talvez eu tenha mencionado você por aí. A dama, que se deu a conhecer como Denise, nos guiou por todo o ambiente. Pequenos corriam pelas prateleiras. Voluntárias narravam contos em voz alta. Jovens se debruçavam sobre livros em cantinhos. Reinava um burburinho, uma bagunça organizada e de uma beleza indizível. 57:26. A Helena é uma educadora aposentada, esclareceu Carlos. Imaginei que ela traria ideias para melhor arrumar as coisas. Dediquei a tarde inteira ao local, auxiliando na rearrumação da seção de livros infantis, propondo dinâmicas, trocando ideias com as colaboradoras. Senti-me valiosa como há tempos não me ocorria. Ao anoitecer, ceamos em um bistrô modesto da localidade. 57:51. Pratos quentes de comida preparada em casa, dispostos em porções generosas, com vozes animadas ecoando nas mesas vizinhas. Curtiu? Indagou Carlos. Adorei. Há quanto tempo não me sinto tão vibrante? Você só estava se arrastando pela vida, Helena. Não de fato existindo. Após a refeição, rumamos ao alojamento. Uma estalagem acolhedora com alpendres de madeira e redes balançando. Carlos me levou até a porta do meu quarto, localizado 2 portas adiante do seu. Se precisar de algo, é só avisar, afirmou ele. 58:21. Obrigada por me convidar para vir. Ele pausou, como se quisesse acrescentar palavras, mas apenas gesticulou e seguiu para o seu aposento. Estendi-me na cama e consultei o telefone. 3 notificações de Rodrigo. Mãe, cadê você? Com quem saiu de viagem? Precisamos bater um papo urgente. Não repliquei. Ainda não me sentia preparada. Quem sabe se um dia me sentiria. 58:48. No dia seguinte, fomos a uma escola no campo que Carlos contribuía para sustentar. As crianças vestiam roupas uniformes costuradas à mão, porém exibiam gargalhadas francas e olhares cheios de interesse. Terminei ministrando uma lição espontânea sobre contos para a massa infância aos docentes. Parecia reviver os dias em que lecionar era minha grande paixão e não mero ofício. 59:13. Você tem um dom com essas crianças, observou Carlos no trajeto de regresso. Eu adoro instruir. Sempre adorei. Penso que me afastei um tanto disso após a aposentadoria, pois é hora de retomar. Não tem de ser oficial, mas pode integrar aos programas que eu patrono. A sugestão me entusiasmou. Recuperar um sentido na vida, impactar vidas outra vez. 59:35. Naquela noite, pós-ceia, Carlos propôs um passeio pelo vilarejo.
O ar era ameno, o firmamento salpicado de estrelas, como só se aprecia distante dos centros urbanos. Posso compartilhar algo? Murmurou ele durante o caminhar. Pode. Quando te avistei naquela recepção, isolada no jardim, meu peito doeu ao me recordar de alguém de outrora. Supervisão 03. Quem? Você, lá pelos 25 anos, nos piqueniques da empresa. Você transbordava energia, era pura alegria. E ali, na festa, enxerguei uma senhora diminuída, esforçando-se para se encolher. Machucou-me o que a vida lhe impôs. Engoli em seco. Nem notei quando parei de ser quem era. Notei. Aconteceu devagar. 30. Cada vez que você tolerou uma falta de respeito, toda vez que engoliu um comentário áspero, toda vez que priorizou as demandas alheias às suas próprias. Chegamos próximos a uma pracinha banhada por luzes suaves. Carlos virou-se para mim. Helena, eu compreendo que é prematuro. Sei que você ainda se recompõe de tantos eventos, mas é preciso que eu seja sincero. Quero a oportunidade de descobrir quem você realmente é, não como a esposa falecida de Paulo ou a genitora de Rodrigo, mas simplesmente como Helena. 56. Meu coração acelerou. Carlos, não é necessário que responda neste momento. Apenas desejava que soubesse que não se encontra isolada e que há quem a perceba de forma autêntica. Contemplei aquele homem bondoso que surgira em minha existência justamente quando mais o necessitava. Não se tratava de Paulo. Jamais o seria. Contudo, talvez não fosse obrigatório que fosse. Chat 19. Eu também ansiaria por isso, murmurei em voz baixa. Por ser notada, por ser apenas eu mesma. Ele esboçou um sorriso e segurou minha mão. Permanecemos imóveis ali, de mãos entrelaçadas, qual dois jovens inocentes, sob o firmamento cravejado de estrelas de uma urbe desconhecida. Ao retornarmos à pousada, ele me escoltou novamente até a entrada do meu aposento. Boa noite, Helena. Boa noite, Carlos. 45. Ele se aproximou e roçou os lábios em minha face, detendo-se um instante além do habitual. Senti o calor subir ao meu rosto. Ao adentrar o quarto, encarei o reflexo no espelho. Meus olhos reluziam. Minhas bochechas exibiam rubor. Eu aparentava ter rejuvenescido anos. Pela primeira vez em longo período, apreciei o que observava. No terceiro e derradeiro dia da jornada, fomos a um refúgio destinado a mulheres acometidas por agressões no âmbito familiar. 0209. Carlos arcava com os custos de treinamentos vocacionais para que elas pudessem reconstruir suas existências. Dialoguei com diversas delas, escutando relatos de sofrimento, porém também de renascimento e resiliência. Uma, por nome Ana, possuía minha mesma idade. Casei-me por 40 anos com alguém que me rebaixava diariamente, narrou ela. Ao falecer, imaginei que experimentaria liberdade, mas me vi desorientada. 10234. Não discernia quem era eu sem sua presença. E presentemente, indaguei. Agora estou me instruindo, lenta, porém progressivamente. Percebi que apreso à arte da pintura, que domino os cálculos, que posso gargalhar sem solicitar autorização. Essas expressões ressoaram profundamente em meu ser. Inúmeras foram as ocasiões em que me rebaixara. 10258. Inúmeras as vezes que reprimi expressões, reprimi desejos, reprimi minha essência. Jamais é tardio, afirmou Ana, como se decifrasse meus devaneios. Enquanto houver alento, é viável recomeçar. No trajeto de regresso a Porto Alegre, mantive-me calada, refletindo sobre tudo o que testemunhara e absorvera. Tudo certo? Indagou Carlos. Estou esplêndida, apenas meditando sobre inícios renovados, sobre o tempo desperdiçado pelo temor de existir. 10328. Você não desperdiçou nada, Helena. Experimentou o que cabia experimentar. Agora inicia-se uma etapa inédita. Ao chegarmos a Porto Alegre, a escuridão já reinava.
Carlos teimou em me conduzir até minha residência. Esses 3 dias foram extraordinários. Comentei ao pararmos de frente à minha morada. Foram, de fato. Podemos reiterá-los? Sem dúvida. Ele tomou minha mão e a roçou com os lábios. Tinha S353. Helena, estou ciente de que você ainda deve ajustar certos assuntos com seu filho, com sua rotina, mas desejo que compreenda que estarei presente, sem urgências, sem imposições, apenas presente. Lágrimas umedeceram meus olhos. Agradeço por tudo. Adentrei a casa me sentindo transformada, mais robusta, mais completa, mas diversas notificações aguardavam no aparelho, a maioria oriundas de Rodrigo, outras de Júlia. 10424. Desconsiderei todas e dirigi-me ao banho. Ao emergir, encaminhei-me ao quarto e destranquei o guarda-roupa. No recôndito, repousava a caixa contendo pertences de Paulo. Imagens, correspondências, itens pessoais seus. Assentei-me na cama e desatei a caixa pela primeira vez em meses. Deslizei os dedos sobre as fotografias antigas, decifrando missivas que ele me enviara durante nosso namoro. 10448. Você permanecerá eternamente como meu grande amor, proclamava uma. Mesmo ausente, meu afeto por ti perdurará. Sorri entre as lágrimas. Eu sei, meu querido, e o meu por ti igualmente, mas urge que eu prossiga vivendo. Você compreende, não é? Reaclimbei tudo meticulosamente, de volta à caixa. 10512. Não se resumia a renegar sua lembrança. Tratava-se de abrir caminho para recordações frescas. Na aurora subsequente, despertei resoluta. Chegara o instante de dialogar com Rodrigo, o diálogo conclusivo. Disquei seu número, e ele atendeu a primeira chamada. Mãe, onde andou? Tentei contato diversas vezes. Eu sei. Pode comparecer aqui nesta tarde? Sozinho. A Júlia. Sozinho, Rodrigo. Pausa. Certo. A que hora? Às 15 horas. 10544. Desliguei e contemplei pela vidraça. A jabuticabeira florescia. Paulo teria se alegrado com a visão. Arrumei a casa, assei um bolo, não por Rodrigo merecê-lo, mas para ocupar as mãos. Nervosa, sim, mas firme. Pontualmente às 15 horas, o interfone soou. Rodrigo surgira à soleira solitário, conforme solicitado. Ostentava fadiga. Olá, mãe. 10610. Olá, filho. Venha. Instalamo-nos na sala de estar, no mesmo sofá que testemunhara tantas trocas ao longo dos anos, mas esta seria singular. Mãe, quanto ao ocorrido, permita que eu inicie. Cortei. Pois se eu postergar agora, não lograrei mais. Ele aqueceu, rígido. Inspirei profundamente. Rodrigo, nos 2 anos derradeiros, esforcei-me para me inserir em sua existência eniova, esforçando-me para ser menos eu mesma, só para não te envergonhar. 10645. E adivinha o que percebi? Que isso não funciona. Mãe, espera. Não me interrompa. Você se transformou. Ou quem sabe sempre tenha agido assim, e eu simplesmente fechei os olhos para isso. Não tenho certeza. Mas o que tenho clareza é que não aguento mais passar a vida buscando a sua aprovação, filho. Eu te aprovo. Não é verdade, Rodrigo. Você sente vergonha de mim. A Júlia deixou isso evidente. 10710. Ele ficou vermelho. Ela não deveria ter dito aquilo, mas disse e não recuou. Você se envergonha da minha casa modesta, das minhas roupas acessíveis, do meu ar de educadora aposentada. Tem vergonha porque eu não combino com o universo que você ergueu. Não é vergonha, mãe. É o quê? Ele esfregou o rosto com as mãos. É complicado, mãe. 10738. A família da Júlia é de um círculo bem distinto. Os clientes que atendemos, os compromissos que frequentamos, exigem um nível que eu não alcanço. Silêncio total. A explicação surgia ali, transparente como cristal. Está tudo bem, meu filho. Prossegui com uma voz mais resoluta do que imaginava.
Você pode seguir o caminho que optou, mas eu também mereço não integrar um ambiente onde sou vista como algo a ser ocultado. 10809. O que isso significa? Significa que eu necessito de uma pausa. Distante de você, distante da Júlia, distante dessa realidade toda. Você vai me deixar para trás? Não, Rodrigo. Estou priorizando a mim mesma. Pela primeira vez em anos, estou me colocando à frente. Notei lágrimas nos olhos dele. Mãe, eu te amo. Eu sei que você ama. Ama à sua maneira, mas afeto sem consideração não basta. 10836. Eu te considero. Pois então, mostre isso, não só com falas, mas com atitudes. Quando souber me valorizar como eu valho, estarei por perto. Até esse momento, preciso dessa distância. Rodrigo permaneceu calado por um bom tempo. Por fim, ergueu-se. Por quanto tempo? Não faço ideia. O quanto for preciso. 10907. Ele assentiu, vencido. Eu mereço isso. Não se trata de merecer ou não. Trata-se de eu precisar me preservar. Na saída, ele se voltou. Eu vou me transformar, mãe. Vou demonstrar que posso melhorar. Não mude por mim, Rodrigo. Mude por si mesmo. Porque deseja ser alguém superior, não para me satisfazer. 10924. Ele partiu e eu fiquei lá, misturando dor e libertação. Tinha agido corretamente. Pela primeira vez, estabeleci barreiras nítidas. Os dias que se seguiram foram peculiares, quietos, mas de forma positiva. Nada de recados preocupados de Rodrigo, nada de visitas carregadas de tensão com Júlia. Só eu, o meu lar e as minhas reflexões. Carlos telefonava diariamente. 10951. Ora, falávamos por horas, ora, só por instantes. Ele honrava o meu espaço, mas reforçava que contava comigo. Como vai você? Indaga sempre. Cada vez melhor. E era real. A cada dia eu me sentia mais solta, mais completa. Retomei o trabalho constante na biblioteca da comunidade que Carlos sustentava. 11018. Todas as terças e quintas, dedicava as tardes ao local, arrumando volumes, narrando contos, auxiliando garotos na tarefa escolar. Uma garotinha de cerca de 8 anos, Luía, se apegou a mim. Aparecia diariamente, trazendo um livro novo para eu ler em voz alta. Professora Helena, ela dizia, apesar de eu sempre apontar que não lecionava mais. Por que você adora tanto os livros? Indaguei certa vez. Porque neles qualquer coisa é possível. 11047. As pessoas viram o que sonham, sem julgamentos. Abracei a criança, experimentando um carinho que nada devia a laços sanguíneos ou parentesco, apenas a um vínculo humano, sincero e direto. 2 semanas após o diálogo com Rodrigo, Carlos me chamou para um jantar. Não em qualquer bistrô, mas em sua residência. Quero te mostrar o meu cantinho, afirmou. Corta 1114. E pretendo preparar a refeição para você. Você sabe cozinhar? Aprendi após virar viúvo. Se não, passava fome. A morada dele era charmosa, mas confortável. Não exibia luxo, mas notava-se uma fortuna bem aplicada. Retratos familiares nas paredes, estantes cheias de leituras, vegetação mimada. A sua esposa arrumou. 1139. Questionei, observando o ambiente. Ela iniciou. Eu completei. Desejei preservar o que era dela, mas inserir o meu estilo. Cerramos na varanda com vista para um jardim claro. Carlos preparara risoto de frutos do mar e uma salada crocante. Está incrível, comentei. Valeu. Preparar comida se tornou o meu refúgio. 11205. Após a ceia, permanecemos batendo papo, saboreando vinho, com sons leves ao fundo. Tudo fluía com tanta serenidade. Tão simples estar ao lado dele. Helena, ele mencionou num instante. Posso indagar algo? Claro. O que você busca agora na existência? Se pudesse optar por tudo, o que optaria? Refleti demoradamente. Creio que busco tranquilidade. 11231.
Quero despertar sem essa opressão no coração. Quero ser apreciada. Quero impactar a vida alheia, ainda que de modo sutil. E quanto a amores? Meu pulso se agitou. O que a respeito deles? Você toparia iniciar de novo com alguém? Contemplei aquele homem bondoso que me tratara com tanta delicadeza e estima. Toparia se fosse, e com o parceiro ideal. 1:12:59. Ele deu um sorriso. E como você poderia saber se é o parceiro ideal? Creio que perceberia se essa pessoa me provocasse as mesmas sensações que você desperta em mim. Carlos se aproximou com calma, me dando oportunidade para me afastar, caso desejasse. Mas eu não tinha intenção de me afastar. Ao me beijar, o gesto foi delicado, cortês, porém repleto de potencial. 1:13:22. Não se assemelhava ao beijo com Paulo. Era algo distinto, fresco, mas tão autêntico quanto. Ao nos distanciarmos, ele encostou a testa na minha. Eu ansiava por isso há semanas. Eu ansiava por te permitir fazer isso há semanas. Admiti. Rimos os dois como jovens descobrindo o amor pela primeira vez. Permaneci em sua casa até altas horas, só dialogando, compartilhando beijos leves, traçando planos futuros. 1:13:48. Não havia urgência. Contávamos com o tempo a nosso favor. Quando ele me levou de volta para casa, o relógio já marcava depois da meia-noite. Obrigada pela noite incrível, falei. A primeira de várias. Tomara. Eu também espero. Entrei em casa como se estivesse voando. Há quanto tempo eu não experimentava essa sensação? Viva, cobiçada, notada. 1:14:15. No dia seguinte, Teresa me telefonou. Me conta os detalhes? Como foi o passeio? E esse Carlos aí? Relatei tudo até o beijo da véspera. Finalmente? Ela gritou. Você merece a felicidade, Helena. Eu sei. Começo a me convencer disso. 3 semanas haviam se passado desde minha última troca com Rodrigo, quando veio uma mensagem dele. Mãe, posso te fazer uma visita? Só eu, sem Júlia. Quero conversar com você. 1:14:40. Respondi que sábado, às 3 da tarde. No sábado, Rodrigo apareceu no horário exato. Trazia um ramo de flores e uma cara de humildade que eu não via nele há anos. Oi, mãe. Oi, meu filho. Entra aqui. Nos acomodamos na cozinha dessa vez. Preparei café e arrumei as flores em um vaso. Mãe, refleti bastante sobre o que você me falou. E você tinha razão em tudo, principalmente. 1:15:07. Permiti que Júlia me convertesse em alguém que eu nem identifico mais. Deixei ela te desrespeitar. Deixei que o dinheiro e o status me incharam o ego. Fiquei quieta, aguardando. A realidade é que eu sentia vergonha, sim, mas não de você, de mim próprio. Vergonha por ter virado tão raso, tão oco. 1:15:33. Você me fazia recordar o rapaz que eu era antes, e isso me perturbava. Rodrigo, me deixa concluir, mãe, por favor. Ele inspirou fundo. Dialoguei bastante com Júlia nas últimas semanas. Algumas discussões foram árduas. Ela precisou se examinar também, ver como lida com os outros. E a gente resolveu tentar terapia conjugal, para compreender de onde surge esse nosso preconceito tolo. 1:16. Ela também está em terapia solo. Fiquei admirada. Isso é ótimo, filho. Mas não venho com isso para te reconquistar, mãe. Faço porque notei que me tornei um homem que meu pai reprovaria e que eu mesmo me envergonho. Senti os olhos queimarem. Seu pai se orgulharia de você por reconhecer isso. 1:16:25. Desejo ser digno desse orgulho. Não apenas prometer, mas demonstrar com atitudes. E Júlia, ela de fato quer se transformar ou só te segue? Rodrigo pausou. Ainda não sei ao certo, mas ela entende que, sem mudança, o nosso casamento não resiste. Fiz isso bem claro. Vocês andam passando por crises? Estamos, mas crises positivas, entende?
aquelas que nos fazem evoluir. 1:16:54. Papearmos durante horas. Rodrigo descreveu as sessões de terapia, as descobertas sofridas, como aprendia a definir fronteiras. Desmarquei um jantar de negócios crucial na semana passada. Contou. Era o aniversário de falecimento do pai. Escolhi o dia para honrá-lo, em vez de fazer contatos. Sorri, com lágrimas escorrendo. 1:17:18. Ele aprovaria isso. Ao partir, Rodrigo me envolveu em um abraço apertado. Eu te amo, mãe, e dedicarei o resto da vida para provar que sou digno do seu amor também. Você sempre foi digno, filho. Bastava se recordar de quem é. Os meses vindouros revelaram transformações que eu jamais sonhara. Carlos e eu nos aproximamos cada vez mais, sem ansiedade. 1:17:45. Refeições, caminhadas, colaboração em iniciativas sociais. A cada dia, eu me encantava mais, não só com ele, mas com a existência que ergíamos lado a lado. Rodrigo honrou sua promessa. As visitas viraram rotina, cheias de respeito. Vez ou outra, ele vinha sozinho, outras com Júlia. E para minha surpresa, Júlia evoluía de verdade. Em um sábado, ela bateu à minha porta por conta própria. 1:18:14. Helena, dá pra gente bater um papo? Eu a convidei para entrar, com reserva, porém receptiva. Quero pedir perdão. Ela foi direta. Sério, não por insistência do Rodrigo, mas porque eu necessito. Fui péssima contigo. Te vi como inferior, quando era eu a inferior. Júlia, não, me escuta. Eu fui criada achando que grana e visual definiam tudo. 1:18:41. Minha família sempre agiu assim, superficial, obcecada pela opinião alheia. E eu repeti o padrão sem refletir, até quase destruir meu casamento por essa vaidade vazia. Lágrimas brotavam em seus olhos, genuínas. A terapia tem sido dura. Encarar a si mesma e notar que você é a antagonista não é simples, mas essencial. Você não é antagonista. Júlia é apenas humana. Comete falhas como qualquer pessoa. 1:19:7. Contudo, minhas falhas a feriram, e isso parece algo que não se pode desculpar. Não é assim. É complicado perdoar, com certeza, mas não algo inalcançável. Ficamos conversando por um bom tempo naquela ocasião. Pela primeira vez, eu via a Júlia verdadeira, sem aquela pose de superioridade que ela costumava adotar. A insegurança por trás da aparência confiante. 1:19:35. Não viramos confidentes instantâneas, mas demos início a uma conexão genuína, ancorada no respeito recíproco. Carlos foi apresentado a Rodrigo durante um almoço que eu arranjei. No início, foi esquisito, meu filho conhecendo o cara que me paquerava. Porém, eles trocaram ideias sobre Paulo, sobre o que já passou, e descobriram afinidades. Sua mãe é uma pessoa admirável. Foi o que Carlos disse a Rodrigo, e ele acrescentou que esperava tratá-la da forma que merecia. 1:20:10. Eu sei disso, Rodrigo, e me arrependo de ter levado tanto tempo para reconhecer. 6 meses após aquela festa decisiva, Carlos me propôs namoro de forma oficial. Saímos para jantar em um lugar elegante, com panorama para o rio, e ele pegou minha mão por cima da mesa. Helena, nós temos nossa diferença de idade, e isso pode soar como coisa de juventude, mas desejo tornar isso real. 1:20:25. Você aceita namorar comigo? Eu gargalhei, me sentindo de fato como uma garota de novo, sem correria, sem obrigações. Apenas quero poder te apresentar como minha namorada. E eu desejo poder te chamar de meu namorado. Teresa quase surtou ao saber. Por fim, vocês se comportavam como tal há tempos. Rodrigo também se alegrou. 1:20:51. Se o Carlos te traz alegria, mãe, então conta com meu apoio, mesmo que eu não tenha que aprovar nada. Valeu, filho. Isso me toca profundamente. Seu pai ia aprovar ele, comentou Rodrigo, com a voz embargada.
Eles compartilhavam princípios semelhantes. Compartilhavam. E creio que seu pai está contente, onde quer que esteja. No primeiro aniversário daquela festa, Carlos preparou uma surpresa especial. 21-20. Ele me levou de olhos vendados para um destino desconhecido e, ao remover a venda, eu me deparei com uma sala encantadora, enfeitada com fotografias do passado. O que é isso aqui? Trata-se do novo cantinho de leitura que apoiamos financeiramente na biblioteca da comunidade. Eu queria que você o visse finalizado. Eu observei tudo em volta. Estantes repletas de volumes recentes, almofadas vivas de cor, um recanto acolhedor para os pequenos e, na parede central, uma placa comemorativa. 2145. Espaço de leitura. Helena e Paulo Carter, onde toda criança descobre seu universo. Eu me desfiz em pranto. Carlos, vocês dois se dedicaram à educação por toda essa existência. Não há nada mais adequado do que isso levar seus nomes. Rodrigo e Júlia surgiram de surpresa, pois haviam colaborado na arrumação. Olá, mãe! Exclamou Rodrigo, me envolvendo num abraço. 1-22-14. A concepção veio do Carlos, mas insistimos em participar, completou Júlia. É o menos que podíamos oferecer. Ali, rodeada pelos que eu mais queria bem, contemplando uma iniciativa que impactaria tantas crianças, eu compreendi o quanto tudo havia se transformado. Há um ano, eu me achava num jardim, isolada, me sentindo diminuta e esquecida. Agora, eu me via valorizada, admirada, contribuindo de verdade. 1-22-41. Obrigada, murmurei para Carlos, por cada detalhe. Obrigada por me incluir na sua jornada. Alguns meses adiante, Carlos me lançou um convite inusitado. Que tal dividirmos o teto, Carlos? Estamos com 63 anos. E qual o problema? Quem impõe casamento? Mas eu anseio te acordar a cada manhã. Desejo adormecer com você nos braços. Quero partilhar despesas, rotinas, os dias. 1-23-8. Refleti sobre o peso dessa escolha. Abandonar o lar onde morei com Paulo, onde eduquei Rodrigo. Mas aquele lugar representava o que foi. Carlos simbolizava o agora e o porvir. Está certo, mas com uma exigência. Qual? A gente leva a jabuticabeira do jardim para a sua residência. Pertencia a Paulo. Não dá para abandoná-la. Ele sorriu. Combinado. Vamos remover a árvore com cuidado. Rodrigo me auxiliou na mudança. 1-23-39. Foi tocante limpar aquela morada repleta de lembranças. Você está convicta, mãe? Indagou ele ao arrumarmos a cozinha. Estou sim. Esse espaço testemunhou alegrias imensas, mas chegou a hora de virar a página. Seu pai compreenderia. Tenho certeza de que sim. A rotina com Carlos era outra, mas plena de encanto. 1-24-05. Repartíamos obrigações, sonhávamos com roteiros de viagem, colaborávamos em iniciativas sociais. Eu, por fim, contava com um companheiro autêntico, alguém que me enxergava como par. Júlia e eu não nos aproximamos como irmãs, mas cultivamos uma estima mútua. Ela deixou de criticar meu vestuário ou minha residência. Passou a consultar minha visão em assuntos relevantes, inclusive sobre Rodrigo. 1-24-29. Rodrigo evoluiu para o filho que eu sempre imaginei que ele pudesse ser. Cuidadoso sem exageros, disponível sem invadir, cortês em todos os momentos. 2 anos após a festa que alterou o rumo de tudo, Carlos e eu nos encontrávamos na biblioteca da comunidade, quando Luía, a garotinha que se encarinhara comigo, veio até nós. 1-24-52. Professora Helena. Veja só, exibia ela com orgulho um diploma. Conquistei o prêmio de composição na escola. Que orgulho! Qual o tema da sua escrita? Falei de você, de como você me mostrou que posso realizar qualquer sonho, independentemente da minha origem. Eu a envolvi num abraço forte.
a garota, com o peito cheio de emoção. Foi justamente por instantes como esse, por gerar impacto, ainda que mínimo. 25, 18. Você já se destacava antes de eu te encontrar, Luía. Eu apenas te auxiliei a perceber isso. À noite, em nossa casa, ao lado de Carlos, relatei sobre Luía e a premiação. Você está mudando vidas, comentou ele, na existência dela, na de inúmeras outras crianças. Nós estamos transformando realidades, retifiquei. Eu e você, lado a lado. Ele me envolveu em um abraço apertado. 25, 46. Você sabe que eu te amo? Pela primeira vez, aquelas palavras escaparam de mim. Meu pulso disparou. Eu também te amo, declarei. E era sincero, um afeto distinto do que experimentei com Paulo, porém autêntico da mesma forma. Atualmente, ao refletir sobre o passado, sobre aquela mulher isolada no quintal, oculta pela humilhação, mal me identifico com ela. Aquela Helena se contentava com restos. E 26, 11. Pensava que seu merecimento vinha da validação alheia. Temia atrapalhar, ser excessiva ou insuficiente. Essa Helena atual reconhece seu próprio brilho, rejeita qualquer desdém, abraça a existência sem receios, sendo fiel a si mesma. A comemoração do aniversário de Rodrigo não se transformou em desastre. Serviu como um chamado ao despertar. Representou um impulso essencial para que eu, enfim, priorizasse a mim mesma. 26, 36. E veja só aonde isso me conduziu. A uma rotina repleta de afeto, direção e relevância. A iniciativas que alteram caminhos, a laços fundamentados em consideração recíproca, a uma união maravilhosa com um parceiro que me enxerga e me honra. Em certas ocasiões, as fases mais sombrias de nossa jornada são só o cosmos nos guiando ao lugar que nos cabe de direito. 2704. E agora eu me encontro precisamente onde preciso estar. Não mais isolada em um quintal, mas exposta à claridade total. Não mais apagada, mas notada. Não mais suportada, mas querida. E isso, após todas as provações, compensa cada gota de lágrima, cada sofrimento superado, cada decisão árdua tomada, pois no fim das contas, a retaliação ideal não é exibir aos que nos feriram o quão esplêndida você se tornou, mas de fato sê-lo. 27, pasta 37. É existir com tanta intensidade que aquela mágoa se reduz a uma mera observação periférica na narrativa inspiradora que você constrói. E a minha narrativa mal iniciou. Agora, se essa trama te cativou, aperte o botão de inscrição e compartilhe nos comentários qual parte te surpreendeu mais. E não perca a chance de virar membro para conferir conteúdos exclusivos que eu não libero por aqui. Te encontro lá. 12803. Sim,